cantar um hino, então, irmãos. Uh, 202, Cantada Nossa Esperança. 202. Muita graças, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, primeiramente pelo Teu grande amor, que foi manifestado plenamente na pessoa do Teu Filho, este que foi o Teu enviado, para aqui, como um homem semelhante a nós, vir essa criação,
para resgatar. Nós agradecemos pela obra da cruz e pela perfeição dessa pessoa ali que tomou esse lugar para que pudesse em si mesmo tomar todas as culpas e tomar sobre si a iniquidade de todos e pôde assim satisfazer plenamente todas as demandas de um Deus justo e pôde assim tirar diante da face de Deus esse assunto sobre o pecado. E damos graças que nós aqui, nessa esfera dessa criação humana, fomos beneficiados por isso. E esse evangelho da preciosa graça, nós agradecemos pelo tempo que temos aqui, ouvindo dessa pessoa e dessa obra bendita, esse que é o nosso bendito Salvador, nosso Senhor Jesus. Nós agradecemos por isso, Pai, e pedimos por todos nós aqui essa noite que Tu estejas abrindo o nosso entendimento, nossos corações, aqueles ainda que porventura estejam duvidosos, ou incertos, ou ainda não tenham crido, que essa noite seja a Tua palavra achando um lugar, uma morada em seus corações. Que a pessoa de Cristo seja o suficiente para cada um aqui. No nome bendito dessa bendita pessoa, Teu amado Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queria ler um versículo em Gênesis. Gênesis 16. Gênesis 16, apenas um versículo. 8. Eu estou lendo uma outra versão aí, os irmãos me perdoem, tá? Estou mais acostumado aqui. Versículo 8, Gênesis 16, 8. É o Senhor falando, né, com Agar. Disse-lhe, Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu não quero falar do assunto. Eu achei interessante isso aí, né? Que o Senhor perguntou para ela, de onde vens e para onde vais? Eu creio que isso aí, irmãos, estava pensando que é uma pergunta para cada um de nós. É o Senhor cruzando o caminho aqui, essa noite de cada um, e perguntando, você sabe de onde você vem e para onde você vai? Essa é a pergunta. Então, nós devemos saber isso. Isso nós devemos saber. De onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Tem um versículo em Jeremias 6. Jeremias 6. Jeremias 6. É Jeremias 6, versículo 16. O Senhor inquirindo com Israel sempre, né, tratando com o seu povo. Ele diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso
para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Então o Senhor sempre buscou, né, que pessoas e o seu próprio povo de Israel soubesse da sua vontade, dos caminhos do Senhor. Então, aqui ele está falando, no caso com Israel, mas é um princípio, né? Pergunte, qual é o bom caminho para andarmos, para acharmos descanso para as almas. E o Senhor, nós vemos que o próprio Senhor falou isso, né, nos evangelhos. Vamos ler esse versículo também, né, lá em Mateus. Ele se põe como sendo esse ponto, né, em Mateus 11. Irmão, os que conhecem a Escritura já sabem disso aqui, né? Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos o Senhor se colocando como sendo Ele, né? Em resposta a todos, Ele é esse lugar de descanso. Como Ele declara em João, eu sou o caminho. É por esse caminho que nós devemos perguntar. E é nele que devemos andar. Como foi dito lá pelo povo de Israel, não, nós não andaremos por esse caminho, nós não queremos. O Senhor estava dando um caminho de paz, um caminho para que eles achassem descanso para suas almas. E eles disseram, não andaremos. E aqui o Senhor está falando a mesma coisa, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Então, nós temos um lugar, o Senhor é o lugar onde que nós podemos ir e achar esse descanso que esse mundo não pode oferecer. Ele engana. Ele oferece, mas não tem. Não é verdade? O mundo oferece, mas não tem. Isso é o inimigo, isso é Satanás. O príncipe desse mundo aqui, ele oferece, mas ele é mentiroso, porque não tem. Ele não tem nada para dar. A matemática, né, de Satanás é fazer divisão e subtração. É a única coisa que ele sabe, a matemática dele é essa aí. O Senhor não, o Senhor, pela Escritura, nós vemos que ele soma e multiplica. Né? Ele fala de dar mais, de acrescentar e multiplicar. Essa é a matemática de Deus. Deus tem isso. Agora, o inimigo não. Ele só sabe dividir e subtrair. Você queria um contador desse na empresa? Quem tem empresa aí? Queria um contador, é isso aí? Alguém quer um contador desse aí para cuidar das suas coisas? Ele só sabe dividir e subtrair. Esse é o inimigo. Ele fala, né, de uma coisa que apresenta esse mundo, a aparência dele é maravilhosa, né? Parece que você vai ser feliz. Não tem. Ele não sabe, ele não tem nada para dar. Ele só consegue trabalhar com a aparência desse mundo. E isso é algo que é próprio dele, né? O Senhor falou que ele... Só vou lembrar um detalhe aqui em João, né? O Evangelho de João falou, como o Senhor falou dele, falou duas coisas. Onde é que está esse versículo? Acho que é 8, né? João 8.
João 8, quando ele estava falando com os fariseus, né, que estava, como diz, batendo de frente com o Senhor, né, a classe religiosa, o Senhor falou uma palavra forte para eles. João 8, 44 apenas. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Olha que interessante. A origem do mal começou aqui. Né? Inclusive existe uma palavra errônea que é falado pelos assim chamados teólogos, né? Sobre Adão, eles falam pecado capital. Eles vão, não, o pecado capital, isso está errado, não tem base bíblica isso aí. Porque o pecado, se nós formos falar em pecado capital, é aqui, ó. Não é em Adão. Não é em Adão. Foi aqui, porque nele, ó, ele surgiu com tudo. Como? Hã? Então, o que eu falei? Isso, é original, a procedência do pecado, né? Joga lá em Adão, né? Para nossa criação, sim. Nós podemos que sim, foi Adão que fez a queda, né? Ele permitiu a queda, né? Ele foi o responsável por isso. Mas se eu estou dizendo doutrinalmente, está errado, porque Romanos 5,12, segurando aí em João, Romanos 5,12 fala isso aí, ó. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado já existia, porque Satanás já tinha caído. Quanto tempo? Não sei. Tinha caído. Mas o Senhor está chamando ele, né? Ele fala duas coisas, né? Fala que ele é um homicida e é mentiroso. E é dele a origem, não é de outro lugar, é dele. E ele fez isso, né? O inimigo, o diabo que ele chama aqui, ele fez isso sem ninguém tentar ele. Que nem Eva foi tentada, caiu, e o homem caiu conscientemente, ele caiu também. Agora o inimigo, o diabo, ninguém tentou ele, não tinha alguém antes que foi tentar ele caiu. Sabe por que ele caiu? Pela Escritura, orgulho subiu no seu coração. Muitos falam assim, né? Isso é para nós aqui, ó. A gente fala, o diabo, o orgulho. Não precisa uma pessoa com orgulho, orgulhoso, que a Escritura condena isso. O orgulhoso, ele não precisa ter tentação para cair, não. Ele já está no estado de queda. O orgulho coloca o homem já no seu estado de queda. Ele não precisa nem tentação, ele já está. E isso foi com Satanás. O orgulho elevou-se o seu coração. Orgulho, e queria ser igual ao Altíssimo. Caiu. A queda já estava pronta já. Então foi a origem nele, onde que ele é chamado pai da mentira, porque foi nele que originou essa palavra mentira. E foi nele que originou o quê? Violência.
Aqui está falando no nosso em João 8 que ele é mentiroso e ele é violento. Ele é violento. Até quando Adão caiu, né? Logo o seu primogênito, que foi Caim, ele matou seu irmão. Ele foi violento, ele matou o irmão. De que jeito, não sei, mas ele matou. Foi violento, ele matou. Quem que estava atrás dele? Isso aqui, ó. Então, irmãos, esse mundo é um mundo cavernoso, é um mundo onde que Satanás está aí atrás, pintando de cor-de-rosa, né? Aquela coisa apaixonante. Mentira. Isso, a aparência é uma coisa, mas a aparência desse mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. E assim, essa pessoa, ele quer, né, enganar, ele é mentiroso. E quando o homem caiu, essa junção de mentira e violência gerou uma coisa no homem que não era dele, mas gerou no homem, que chama-se corrupção. O homem se tornou corrupto na sua natureza. E aí o homem ficou no estado que ele está enganado, né? Ele é corrupto. Mas nós vemos que o Senhor veio, né? O Senhor veio aqui para trazer vida, né? Tirar o homem dessa condição. Então, que maravilha, né, que o Senhor está falando dele vindo a esse mundo, porque quando o Senhor saiu da glória, ele deixou, né, eu gosto muito de frisar isso, que foi o Deus Filho que deixou a glória, né? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. São três pessoas distintas, né? Cada um é uma pessoa. E um dia o Filho, o Deus Filho, deixou a glória para socorrer criação. Qual criação que ele veio, que ele escolheu, por assim dizer, né, que só é que eu posso usar essa palavra, para socorrer? Foi o homem. Porque a criação dos anjos já havia sido... a criação dos anjos já existia antes mesmo da criação desse mundo, desse universo que Deus criou. Os anjos foram criados antes disso. Existia essa esfera, vamos chamar assim, de criação, chama a criação dos anjos, que é angelical. É uma criação de Deus. E Deus criou todos eles, um por um, e deu nome para todos. Não foi que deu um homem, né? Que o Senhor não criou o anjo com a anja e deu um monte de anjinho, né? Não foi isso. Foi essa toda a criação aí, todos os anjos criados eternos, e cada um tem um nome. Esse é o grande Deus nosso, ele deu nome para cada um, em todas essas miríades de anjos que nós vemos pela Escritura. E quando Deus fez esse universo, o mundo, tudo, eles maravilharam de ver a grandeza da criação de Deus. Os anjos, né, se maravilharam daquilo que Deus fez. Só que quando Satanás caiu, não foi... Por isso que não foram todos que caíram, porque é diferente do Adão, né? Caiu, ele não, lá caiu uma casta de anjo, não é a terça parte, eu não sei que todo mundo fala a terça parte, mas não tem na Escritura isso. Caiu, nós não sabemos quanto, Satanás e seus anjos, seguiram ele, caiu. E caindo, caiu toda essa criação que estava aqui. E o homem não existia ainda. E ele veio a existir tempo depois. Então, quando Deus restaurou, né, o Senhor restaurou esse mundo, restaurou o universo, pôs tudo em ordem, porque aqui estava uma confusão só isso aqui. Ele botou todas as coisas em ordem, né, os meteoros que ficavam batendo aí para os planetas, botou ordem em tudo, botou luz, botou tudo, e daí ele colocou o homem. Uma outra criação, é o homem. Só um detalhezinho aqui, ó. Vamos lá em Gênesis, só um detalhezinho, Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Primeiramente um versículo, capítulo 1, versículo 27. Né?
primeiramente. Foi quando Deus criou o homem, contando, né, na ordem que Deus fez da criação, da restauração de tudo isso, da criação de tudo. A ordem é no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso, irmãos, bastaria para a fé. Isso bastaria para a nossa fé. Quem criou você? Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Macho e fêmea os criou. Então tá aí, ó. É isso aí que é o nosso mundo, o nosso universo que nós vivemos aqui, nesse mundo, né? Vamos chamar essa esfera, a esfera da criação, é humana. Né? É humana. Então Deus fez assim, criou o homem com a mulher. Isso bastaria, mas Deus fez no capítulo 2 agora de Gênesis, ele teve nos seus propósitos de revelar a nós como ele fez. No capítulo 1 fala o que ele fez, que basta. Inclusive, irmãos, essa é a escritura para nós, tá? Os irmãos, a escritura para nós basta. Quando a gente lê a escritura, Deus fala o quê? Basta. E as cristãozaiadas ficam querendo saber como. Daí fica mirabolando em cima do como, vira umas heresias, umas barbaridades. Você fala, não é que você arrumou isso aí, irmão. Porque quer saber como. E a escritura não tem como, tem o quê? Então nós devemos ir até onde a escritura vai. O que o Senhor fez, o que. Só que aqui, por exemplo, ele teve nos seus propósitos de revelar como ele fez. Porque ele tinha algo para revelar para nós. Como talvez em outras passagens, que eu não me lembro agora, que ele mostre como também. Mas aqui ele mostrou como que ele criou o homem e a mulher. Né? Capítulo 2. Por quê? Porque ele estava mostrando na criação do homem e da mulher, falando de Cristo e a igreja. Porque Adão, que ele criou, estava só, ele disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora para ele. Criou uma mulher, que jeito? Deus deitou um sono profundo nele, da sua costela tirou e fez uma mulher e trouxe para ele. Isso é Cristo e a igreja, isso é a doutrina de Paulo de Efésios capítulo 5. Ele vai aqui, para lembrar de Cristo e a igreja, ele vai aqui. E aqui o homem não tinha caído, o homem não tinha pecado ainda. Mas isso é o plano eterno de Deus, né? Já desde os tempos eternos, ter um homem, ou seja, um homem em glória e homens na glória. Isso foi em Cristo que ele fez. Então, a figura, né, de Cristo, de a igreja aqui com Adão, foi assim. Então, bastaria o versículo 27 para nós, mas não, ele pega e mostra, capítulo 2, versículo 7, olha, vamos ler um versículo mais. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como desceu do pó da terra, e o Senhor soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E ele passou o quê? Um homem. Nunca tinha existido algo assim. Foi nesse dia aqui, ó, que passou a existir a humanidade. Não existia isso. Existia a classe angelical, existia a classe, vamos chamar de Deus, que é espírito, mas o homem não existia. Agora, nesse momento, o Senhor fez, soprando as suas narinas, passou o quê? Ser alma vivente. Um homem. De onde que ele foi tirado? De nenhum lugar. É o poder de Deus de criar, do nada, criar algo. Esse foi o homem. Isso é maravilhoso. No capítulo 1, versículo 27, ele fala que Deus criou, né? Tá, criou aí também na sua versão, hein? Criou, versículo 27. É isso que a palavra é criou?
27. Criou, não é isso? Criou. Por quê? É isso que ele está mostrando. Do nada, ele fez o homem e fez a mulher. Não existia isso aí. Isso passou a ser o quê? A criação humana. Só que no versículo, agora o versículo 7 do capítulo 2, como é que fala aí? Formou. Não é criou, formou, porque ele está contando como é que ele fez. O nosso versículo 27 ali chama-se bara, no hebraico. Bara é Deus criar do nada, ele cria alguma coisa que nunca existiu. Então essa palavra está correta, criou, versículo aí, no nosso versículo 27, ele criou, porque do nada ele fez o homem com a mulher. Agora no capítulo 2 está mostrando como, por quê? Porque essa palavra chama-se iazar. O que é? Você pegar algo já existente e fazer uma outra coisa com o fim do propósito. Tem mais um terceiro ponto. Por isso que se chama formou. Bara, que é criar. Asa é fazer. E o 7 aí é formar. É assim que está, é formar, né? Formar é o iazar. Ele pegou do pó da terra, fez algo, e com essa finalidade, que esse seria o asa, ele fez o iazar, ele criou o homem. Então isso é maravilhoso, nós estamos vendo que Deus fez isso, só que esse homem caiu, essa criação caiu. A criação caiu, só que daí sim, o homem e a mulher caíram, daí é o que é Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Mas responsabilidade, porque todos pecaram. Ninguém pode falar assim, ai, coitadinho de mim, eu recebi uma herança de Adão, né? Sim, recebeu. Natureza caída coitadinho de mim? Não. Você é responsável pelos seus pecados. Você tá usando isso de bom grado, essa herança que ele deixou. Né? O homem vive assim, ele quer isso. Então o Senhor, quando ele saiu da glória, seu Filho eterno saiu, esse Criador, inclusive, foi ele que fez isso aqui, ó, que nós estamos lendo. Ele deixou a glória para onde vir? Aqui, ó. Salvar o homem. Por isso que ele teve que se fazer um homem para salvar o homem. E Hebreus fala que ele não socorreu a anjos. Quem é que ele veio socorrer? Você, ó, nós aqui, ó. Ele veio, e a importância da grandeza do que é uma salvação é isso aqui, mostrando o que é. O Senhor teve que se fazer semelhante a nós para poder tomar sobre si os nossos pecados. Então, não estou dizendo que está errado, né? Mas não é dando sopa para o pobre, não é fazendo que vai salvar, não. A grandeza de uma salvação é Deus tendo que se fazer semelhante a nós para poder salvar. Porque nós estamos perdidos e longe. Porque eu vim buscar e salvar. Vim buscar e salvar o perdido. O que é? Está longe. Ele teve que buscar e salvar. Quando ele falou das crianças, ele falou diferente. Ele falou assim, porque eu vim salvar o perdido. Porque uma criança, na sua ignorância, ela está perto. Uma criança ela não tem responsabilidade. Mas é perdida? É perdido, nasce um pecador. Mas na sua misericórdia, ele salvou. Então esse é um gozo, esse é Deus, essa é a bondade do Senhor em salvar o perdido. Agora o homem adulto, quanto mais cresce, mais longe vai. Então ele teve que vir buscar e salvar. Então o Senhor, no seu amor, o horário está passando já, o Senhor, no seu amor, ele teve que se fazer semelhante a nós e naquela cruz para tomar o nosso lugar lá. A culpa nossa caiu naquelas 3 horas de trevas onde ele ficou ali, padecendo o justo juízo de Deus, perdão, o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Cada um de nós merecíamos o juízo de Deus. E o Senhor ficou lá.
essas 3 horas de trevas, onde Deus virou as costas, né? Por isso que fez trevas sobre toda a terra. Deus virou as costas e derramou o seu justo juízo aqui. E o Senhor, foi Ele que veio absorver todo esse juízo para si mesmo. E isso é maravilhoso, meus irmãos e todos os ouvidos, que o Senhor foi suficiente para fazer essa obra. Ele foi suficiente, porque é Ele que veio nos salvar. Então hoje nós olhamos para Cristo dizendo, vinde a mim, descanso para nossas almas. Não é verdade? Descanso para nossas almas. Então nós sabemos de onde nós viemos e sabemos o quê? Para onde vamos. Para onde vamos? Estar com Cristo em glória. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador têm o seu lugar com Cristo em glória. Se você não quer saber de onde você veio, suas responsabilidades não quer saber, então você também não está sabendo para onde você vai, mas você está perdido. Infelizmente, o homem, ele fora do Senhor, ele vive debaixo dessa mentira. Ele está vivendo sem importância embaixo dessa mentira, onde Satanás, que é o príncipe desse mundo, tem cegado. Tem esse versículo aqui, pode um minutinho mais aí, mocinho? Só 2 Coríntios 4, né? 2 Coríntios 4, ele fala assim, ó, versículo 3. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha que bonito isso. O homem cego, porque Satanás, o príncipe desse mundo, está cegando o entendimento dessas pessoas, porque eles não têm o conhecimento do evangelho. Porque Deus se manifestou, versículo 6, né, continuando aí, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é salvação. É Deus se apresentando como um Deus, não apenas um Deus criador, mas um Deus salvador. Então, o nosso horário está em cima e eu ia falar um pouco do conhecimento de Deus criador e do conhecimento de Deus como salvador. São duas coisas distintas, né? Então, o senhor tem que parar aqui. Mas essa é uma maravilha, né? Vamos passando nisso aí, que o Senhor Jesus, Ele é o suficiente, né? Nosso suficiente Salvador, que Ele veio resgatar aqui pessoas. Então, se você crê no Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador, seu único, então você vai descansar, aqui já, vai descansar sua alma, seus anseios, Ele vai dar uma paz. É até 7 horas? Ah, é? Poxa, eu estou aqui me atropelando. Perdão. Então, o Senhor é suficiente. Obrigado, Petro. O Senhor é suficiente, né, para dar paz e descanso já no presente. E na certeza, né, que nós estaremos com o Senhor em glória. Então já que eu vou falar um pouquinho. Não, porque antes lá, quando o Adão caiu, né?
Adão caiu, ele foi expulso do Éden, que era o lugar de delícia, o Éden quer dizer lugar de delícias, né? Um jardim de delícias. Ele foi tirado de lá. Ele e Eva, por misericórdia de Deus, tirou ele de lá. Para que ele não comesse da árvore a árvore da vida e vivesse daquele jeito. Ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal, que ele não tinha, né? Ele adquiriu isso, só que caído. Deus tem conhecimento do bem e do mal? Tem, mas como Deus. Agora o homem estava caído. Por isso que o Senhor falou assim, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que ele não lance a mão da árvore da vida e viva desse jeito para sempre, tirou ele fora, para que isso não acontecesse, para que ele pudesse salvar o homem. Senão, e o Senhor, por misericórdia, tirou ele de lá. E Adão, porque Adão, meus irmãos, ele não tinha... Adão era Adão. Adão, antes da queda e depois da queda, era o mesmo Adão. O que mudou dele foi o seu estado de inocente para culpado, que é uma grande diferença, tá? Mas ele era o Adão. E daí ele saiu de lá, ele tinha conhecimento de Deus. Adão tinha conhecimento de Deus, Eva tinha conhecimento de Deus. E seus filhos tiveram conhecimento de Deus. Caim, Abel, seus filhos tinham conhecimento de Deus. Quem é Deus? Eles apontavam todos para a mesma seta. É Deus, Criador. Todos eles sabiam que eles eram Criador, que Deus era Criador. Por exemplo, quando Abel e Caim foram oferecer ofertas, eles foram ao mesmo Deus. O Deus de Caim era o mesmo Deus de Abel. Só que um tinha fé e outro não. Ou seja, um era crente e o outro incrédulo. Mas dos dois, Deus. Não tinha outro Deus. E isso, no decorrer do período, Satanás quis tirar do homem o conhecimento que ele tinha de Deus. E ele investiu tudo que ele podia fazer para tirar do homem o conhecimento de Deus. Ele fez? Fez. O homem ficou no seu estado que ele estava como um pecador, né? Ele foi perdendo. Deus fez algo, né, no dilúvio, vamos falar para o dilúvio, né? Deus fez algo no dilúvio, acabou com essa humanidade, mas pegando ainda o homem, que foi Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, e as suas esposas. Uma nova ordem de coisas. Eles tinham conhecimento de Deus? Tinham. E daí? Pouco tempo depois, caiu. E o mundo se popularizou por Babel, né, que eles foram expulsos, em 3 faces de pessoas. Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. Eles que foram responsáveis em popularizar o mundo. Sem era da família da fé. Cão é a parte da África e todo aquele continente lá. E Jafé são os outros povos da Europa e tudo mais, do qual nós somos provavelmente filhos de Jafé. E todos perderam o conhecimento de Deus, não tinha mais conhecimento de Deus. E o que entra na falta do conhecimento de Deus? Idolatria. O homem pegou deuses, criou na sua imagem e tudo mais, nas buzinas, né, de Satanás, criando deuses. Quer seja na terra, quer seja no céu, começou a fazer Deus e tudo, e virou uma idolatria tal que não tinha mais jeito. Mas Deus ainda, na sua misericórdia, ele pegou, começou a trabalhar outra vez. Foi chamar quem? Foi chamar Abrão, para fazer dele um povo para si.
Vamos ver como é que ele encontrou. Vamos lá em Josué 24:2. Josué 24:2. Josué. O último capítulo de Josué. Pentateuco, depois Josué. Josué 24:2. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Foi de lá que Abraão saiu. Onde é que ele estava? Idolatria. Os da família da fé, os da família de Sem, tudo na idolatria também. Então Deus pega Abraão do jeito que ele estava e chama ele, e Deus vai fazer um trabalho maravilhoso com essa pessoa para trazer ele ao conhecimento de Deus. Olha que maravilha é isso. Deus ficou trabalhando, Abraão teve 3 faces na sua vida para que ele conhecesse o Senhor, conhecesse. E daí nós vemos que de um certo preservou-se daí pela família de Sem, que veio a ser Israel, um conhecimento de Deus para as nações. Mas também, daí veio o Senhor. O Senhor veio para trazer o conhecimento de Deus, não somente um Deus criador, um Deus para esse mundo aqui, para salvar o homem aqui nesse mundo, mas para salvar o homem para a eternidade. Um Deus criador e um Deus salvador. O Senhor Jesus veio para trazer o conhecimento a nós, um Deus, como nós acabamos de ler em Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 4, trazer o conhecimento de Deus, um Deus salvador. Não apenas um Deus criador, mas o inimigo, ele quer cegar. Ele quer trabalhar em cima da mente das pessoas para que não tenha conhecimento de Deus. Que o homem não tem esse conhecimento, ele não quer que você tenha conhecimento de Deus. Porque ele é inimigo de Deus. Ele não quer que os homens tenham, não quer nem nós que você tenha conhecimento de Deus. O irmão falou hoje, pessoas que ficam perdendo seu tempo assistindo televisão, computador, até não sei o quê. Por quê? Para encher a cabeça de bobagem, porque você não tem conhecimento do Senhor. Sabe quem? O Senhor Salvador. Não só Criador. Ele não quer que você saiba que Deus é seu Deus Criador e Deus Salvador, principalmente, né? Nós precisamos de salvação. Então, crentes hoje não conhecem. Olha que vergonha isso. Por causa de quem? O inimigo não quer que o homem tenha conhecimento de Deus. Então, mas é maravilhoso isso, né? Que o Senhor veio para trazer isso aí, tá, né? Então, o Espírito Santo que veio morar em nós, que é a outra pessoa da divindade, né? Nós falamos de uma pessoa até agora, que deixou a glória e veio a esse mundo para se fazer um homem. Se fez um homem, fez a obra de salvação, tudo que você precisa ser salvo foi feito. E essa pessoa, como um homem, ele retorna à glória e volta lá, do lugar de onde ele saiu. Deus, tem um homem lá, o Senhor Jesus. 10 dias depois, uma outra pessoa da divindade que mora lá, chamado por Paulo o terceiro céu, que é o Espírito Santo, ele vem esse mundo aqui. Lá em Atos capítulo 2, né? Foi o dia que o Espírito Santo veio para morar nesse mundo. O Filho, quando veio, ele veio e nasceu de uma mulher. Ele foi encarnado. Foi um corpo preparado para que ele se tornasse um homem. Então ele se fez, esse é o poder divino, né, de fazer um corpo para que ele pudesse virar uma pessoa, ser uma pessoa. E isso ele fez, um homem.
É o ato que nós devemos falando outra vez. O que ele fez, não como. Não fica gastando vela, né, com isso aí, porque senão fala bobagem. Então esse homem está em glória. Agora o Espírito Santo veio, ele não veio encarnar em ninguém. Ele veio habitar no crente. Aquele que crê no Senhor Jesus tem o Espírito Santo. E essa pessoa da divindade que habita em nós, só tem uma pessoa da divindade que habita em nós, é o Espírito Santo. Ele veio para isso, esse trabalho, para contar para nós sobre o Senhor Jesus, quem que é essa pessoa e o que ele fez por nós. Entende? Ele veio aqui para morar nos nossos corações, nos crentes, para trazer o conhecimento de quem é o Senhor, de quem é Deus, trazer todas essas coisas para nós cristãos. Enquanto nós estamos trilhando esse mundo aqui, ó, com um destino, não sem destino, com um destino que é a glória. Nós vamos para o mesmo lugar onde o Senhor está. O Senhor foi lá, nesse lugar que chama Terceiro Céu, morada, nós vamos para esse lugar aí. Todos nós. Um piscar de olhos, todos os crentes, nós seremos transformados para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a obra de Cristo por nós. Fazer de você um corpo para a glória. E isso aqui também, ó. Essa cabecinha que você tem, que eu também tenho, vai acabar também. Isso vai desvanecer e nós seremos perfeitos. Eu não sei o que é isso, mas nós seremos perfeitos, estar com Cristo junto lá na glória. E o Espírito Santo que habita em nós, ele quer falar isso para nós, ele quer contar disso aí. Falar essas coisas para nós. Então é o tempo, né, que nós estamos aqui. Só como figura, nós vemos, por exemplo, Abraão, lembra da história de Abraão, nós falamos dele agora, Abraão, né? Abraão, quando viu que o filho dele estava sozinho, ele olhou para Isaac e falou, esse homem está passando o tempo, eu vou arrumar uma esposa para ele. Chamou Eliezer, que era o servo mais velho da casa, e falou assim, ó, você vai para a Mesopotâmia, vai lá na minha parentela e arruma uma esposa para o meu filho. Deu toda a instrução para ele. Eliezer foi, chegou lá, ele orou que ele queria achar essa mulher. E o Senhor deu o sinal para ele, tudo certinho. A história é maravilhosa. Leia também, que é bom ler. Né? Rebeca, é ela. Aí ele foi para a casa dela, joias, pendentes de ouro, tudo apresentou. Por que tudo aquilo lá? Para provar que tudo aquilo que ele estava falando era verdade. Porque se ele chegasse lá com uma lata de sardinha, isso aqui, cara, era papo furado, né? Conversa fiada, né? Não, ele mostrou que aquele homem que ele está falando, do qual se ela seria esposa dele, esse homem existe. A prova que esse homem existe. E ela convencida, e os seus parentes convencidos, perguntaram para ela, queres ir com esse homem? Quero. Ele foi com 10 camelos, porque o caminho era longo. Tinha quase 1.000 quilômetros de distância. 10 camelos, caminho longo. E daí, vamos embora então. Ela monta no camelo e eles começaram. Nesse trajeto todo, Eliezer foi contando para ela quem que era Isaac. Meus queridos, esse é o tempo. O Espírito Santo veio trazendo toda a riqueza desse Cristo que está em glória, esse homem que está em glória. Ele veio como esse servo para convencer você que essa pessoa existe e que ele está aqui nesse tempo caminhando para encontrar com essa pessoa que nós vamos encontrar. E ele está contando para nós, e ele quer contar quem é o Senhor. Para dar conhecimento dessa pessoa que nós vamos
qualquer instante nós vamos encontrar com essa pessoa em glória. Então nós estamos aqui nesse tempo, né? Nós fomos deixados, será que eu posso dizer deixados, né? Porque o Espírito Santo está aqui a contar, como Rebeca, aquele caminho longo, e ele contando quem que é essa pessoa, quem que é Isaac. Quando ela chegou lá, ela foi conhecer ele pessoalmente, mas ela já conhecia quem que era essa pessoa. Então nós estamos ausentes da presença do Senhor, mas nós, como diz Pedro, a quem não havendo visto, há mais. Nós amamos uma pessoa que nós nunca vimos. Mas nós temos, você não ama o Senhor? Sim, nós amamos o Senhor. Por quê? O Espírito Santo está convencendo que essa pessoa é verdadeira, que tudo isso é verdade. Então, apenas no momento, né, que nós estamos separados e nós estamos seguindo o Senhor. Porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E que isso seja certeza para todos aqui nessa sala. Nosso horário agora já deu, né? Vamos dar graça. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti que Tu deixaste a Tua glória para vir a esse mundo, para vir socorrer essa criação perdida. Nós agradecemos por Tua semelhança a nós, sem pecado, para poder ali naquela cruz, do qual nós não conseguimos ver, aquelas horas de trevas, onde Tu ficaste ali, o desamparado de Deus, para levar sobre si o justo juízo que nós merecíamos. Obrigado pela perfeita obra, pela perfeita pessoa que Tu és também. E agradecemos que Tu está em glória, é essa pessoa que nós podemos lançar nossos olhos e contemplar esse amor divino, esse amor que nos amou e nos ama apesar de tudo que somos. E obrigado que estamos aqui a caminho para encontrar contigo. Agradecemos por esse chamado, por essa certeza, agradecemos tudo que Teu Espírito Santo pode falar aos nossos corações. E nós Te damos graças também por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, nessa conferência, por nossos irmãos aqui em Ribeirão Preto que promoveram isso, que Tu possa estar consolando a cada um, e por nós também, que nos guarde sempre unidos, com nossos afetos direcionados e satisfeitos com essa pessoa Tua, Senhor, que Tu é o nosso Salvador, e é o nosso Senhor e nosso amado também. E assim nós pedimos por nossas viagens também, de volta, cada um, e agradecemos, enfim, por tudo, Senhor, por Teu amor por nós. No Teu nome bendito, nosso amado Salvador, Senhor Jesus. Amém.